Ter um programa de podcast é caro? Vale a pena? Precisa investir muito em equipamentos? Precisa investir em estúdio? Vamos lá, vou trocar uma ideia com vocês, tá bom, galera? Aqui, ó, tô no estúdio Integra. Esse estúdio aqui é um estúdio em Macaé. Mas vamos lá, vamos entrar aqui no assunto que vocês querem ver. Deixa eu só mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Outro ambiente. Aqui, ó, é um estúdio, aqui é outro. Ou melhor, aqui é um ambiente e aqui é outro ambiente, tá? No mesmo estúdio. Aí tem outra parte ali atrás, depois em outro momento eu mostro pra vocês. Deixa eu só vir aqui pra sala aqui de criação, pra trocar uma ideia com vocês, tá? Deixa eu só encostar aqui, vamos lá. Pronto. Aqui é a sala de criação. Depois eu mostro tudo isso com mais calma pra vocês, tá bom, gente? Eu tô com o computador aqui, deixa eu posicionar aqui o celular. Pronto. Vamos lá, trocar uma ideia. Então vocês querem saber, né? Como vocês fazem para ter o seu próprio podcast. Gente, aqui, nesse caso desse vídeo aqui, o que acontece? Esse local aqui é um estúdio para locação. Vale a pena investir em um estúdio para locação? Do meu ponto de vista, sim, vale muito a pena. Como que vale a pena? Primeiro vamos contextualizar, né? Quanto é para você ter um estúdio de podcast? Isso vai depender do que você está buscando, isso vai depender do que você quer proporcionar para o seu público, isso vai depender de alguns fatores. Porque se você quer ter um podcast de alta qualidade, exige sim um investimento alto. E aí a gente está falando de coisa de mais de 50 mil reais. Assim, pode ir muito além, né? Tô falando assim, para começar com uma qualidadezinha legal, tá? Porque se a gente for levar em consideração preços de câmeras, preços de, enfim, de equipamentos no geral, com certeza passa disso. Assim, tô falando no mínimo para você ter uma qualidade legal mesmo, tá? É claro que dá para você fazer com valores mais baixos, com qualidade legal sim, mas vocês vão entender. Vamos dar continuidade na conversa aqui para vocês entenderem. Se você quer ter simplesmente um estúdio, né? Você quer ter um podcast, mas a sua prioridade não é ter uma qualidade legal, né? Não é entregar um audiovisual assim com excelência, você consegue sim com investimento muito mais baixo, sem dúvida, mas aí você não vai estar entrando de frente, né? Concorrendo de frente com a galera que já está no mercado, porque o que nós precisamos levar em consideração é o mercado atual. O mercado é sofisticado, o mercado tem a galera fazendo com muita excelência, então você entrar assim, sem entregar, né, um mínimo de qualidade, é algo assim que vale muito a pena se pensar, né, se realmente vale a pena ou não. Dependendo do conteúdo que você tiver, pode ser que valha muito a pena, porque pode ser que seu conteúdo seja de tamanha relevância, né, o nicho de atuação seja de tamanha relevância que a qualidade não vai influenciar tanto no começo. E depois, né, que as coisas estiverem acontecendo, você vai investindo. Mas agora trazendo aqui para a realidade do estúdio. Por que eu acho que vale muito a pena você alugar um estúdio? Um aluguel de um estúdio desse aqui, falando desse aqui, e de outros parecidos, né, os valores variam entre 1.000 e pouco, 2.000 e poucos reais, alguns até mais. Mas isso pode parecer, né? Algo assim, nossa, 2.000 reais, por exemplo. Nossa, 2.000 reais é um valor muito alto. 2, 3.000 reais é um valor muito alto para você ter um programa, né? Um podcast no ar. Gente, não é. Por que não é? Porque isso é muito fácil de se pagar. E vocês podem pensar, né? Nossa, eu vou ter que tirar dinheiro do meu bolso, é algo muito difícil. Gente, de fato não é. Por que eu estou falando que não é? Porque eu trabalho num estúdio de podcast, eu sei como que as coisas funcionam. E eu estou sendo muito sincero para vocês. Vamos lá. Você quer ter um programa. Vamos colocar aqui um valor alto, que não é o valor daqui, mas vamos colocar como se se para você ter um programa aqui num horário legal fosse 3.000 reais. Gente, é muito fácil de você conseguir bancar o seu programa com patrocínio. Muito fácil. Por quê? Porque hoje em dia o podcast está muito em alta. Ele está assim, super hypado. A galera tem assistido bastante. E o podcast ele é como se fosse a nova rádio. Hoje em dia é claro que existem muitas pessoas que escutam rádio, sim. Mas o podcast ele é algo que está muito em alta porque ele
além de ser, né, o áudio, além da pessoa escutar, a pessoa também visualiza. E dentro disso você consegue entregar enfim, um material muito mais completo. Então está super em alta, isso é inquestionável, né? É algo que vai durar, assim, eu não vejo nem o mercado de podcast tendo queda, eu não vejo porque eu acho que não tem nem lógica, é algo simples de se pensar. Porque, por exemplo, nos meus gostos pessoais, por exemplo, eu gosto de música, sou músico, né? Instrumentos musicais. Se eu gosto de instrumentos musicais e é uma coisa assim que eu levo para a vida, né? Eu toco instrumento há muitos anos já, e é uma coisa que eu quero levar para minha vida toda. Então eu estou sempre atualizando, sempre estudando. Então se hoje eu vejo uma referência minha no podcast, cara, com certeza eu vou querer ver. Daqui a 10 anos, se eu ver uma referência minha no podcast, com certeza eu vou ver. Assim como se eu ver essa referência numa rádio, se eu ver na TV, eu vou querer ver porque é algo que é bom para mim, é um gosto meu. Assim como você tem um hobby ou você tem uma profissão, sei lá, qualquer coisa. E com certeza tem alguém que você admira muito, que essa pessoa participar de um podcast, com certeza você vai querer ver. Então, o mercado do podcast, ele é um upgrade da forma de se comunicar, né? Que sempre existiu. A rádio, os programas de TVs, né? Como, por exemplo, o programa do Jô Soares. Um programa legal, né? Que a pessoa sentava, conversava. Era basicamente isso. Só que hoje, com a internet, as coisas vão se atualizando, vão se sofisticando, vão se atualizando, né? Da forma que o mercado funciona e as coisas vão acontecendo. E para mim o podcast ele é isso, ele é uma atualização, ele é um upgrade do que já existia. Então, esses programas que sempre existiram, né, dessas outras formas, e agora estão na internet, são os podcasts. Então, o podcast sempre vai estar em alta, sempre vai, assim, continuar fluindo bem, sempre vai existir mercado para todo mundo. E por que sempre vai existir mercado para todo mundo? Justamente por isso que eu falei, porque se trata de pessoas diferentes, se trata de nichos diferentes. Então, você não vai deixar de criar um podcast porque, como eu falei, né, o exemplo da música. Poxa, eu sou músico. Poxa, eu não vou criar porque já tem um cara grande, gigantesco lá que já tem... Só que às vezes aquele cara grande, gigantesco, ele não consegue atrair um público específico, ou ele não consegue ter o contato com uma pessoa específica. E às vezes você consegue, e você atua num nicho diferente, num subnicho, não subnicho em questão de ser inferior, mas de ter uma visão diferente. Por exemplo, como eu citei o exemplo aqui, né, para ficar muito simples o entendimento para vocês. Eu toco contrabaixo, existe contrabaixo de 5 cordas, existe contrabaixo de 6, de 4 cordas, outras também, né, mas assim, os mais conhecidos são esses. Às vezes o cara é gigantesco, né? Ele fala de contrabaixo de 4 cordas. Mas, poxa, existe um nicho para 4, para 6 cordas, enfim, para outras, né? Quantidade de cordas. Então, é um subnicho, porque o cara já é grande, né? Já fala ali, mas tem esses outros que não são explorados. Só um exemplo, e isso vale para qualquer coisa, para qualquer mercado, tá? Então, o mercado de podcast ele vai continuar muito alto, tem muito mercado, né? Mercado para ser conquistado ainda dentro, né, do podcast, e com certeza tem espaço para você, sem dúvida nenhuma. Então, pagar um estúdio de podcast vale muito a pena, porque você consegue facilmente pagar. Então, você chega para uma empresa, é claro que você tem que ter um projeto, tá, gente? Não é simplesmente, vou abrir um podcast. Cara, realmente, você tem uma ideia? Beleza, qual é a sua ideia? É aquilo que está na sua mente, né? Aquilo que você visualiza, você pensa, poxa, vai ser legal, eu planejo tal coisa e pá. E isso é uma ideia. Agora você vai criar um projeto. Um projeto é o quê? Você levar para um papel, você levar para o computador, e você vai passar isso para alguma coisa que você consiga mostrar, né? Para essas empresas, para essas pessoas. Para você poder, assim, prospectar, né? Essas pessoas. Então você vai transformar isso em um projeto, a sua ideia. Você quer abrir um podcast de quê? Meu podcast é disso. Então você vai passar isso para o papel, você vai, né, trazer números, trazer informações. Eu posso explicar para vocês como vocês podem montar isso, que é muito simples, explicar o tamanho do mercado, né? Porque o mercado de podcast ele gera bilhões, né? Então, em dinheiro e de visualizações também, assim, são números estrondosos e tudo isso você consegue mostrar, né, em uma prospecção. Você pode levar tudo isso para o papel, mostrar o seu nicho, né? Colocar o seu nicho ali, enfim, elaborar isso
e está prospectando empresas, instituições, pessoas. Você pode estar levando isso e assim você conseguindo monetizar, né, o seu podcast. Ou melhor, você consegue se pagar, né? Como eu falei. Beleza, pagou 3 mil reais, 2 mil, o valor que seja. Cara, você consegue ainda lucrar com isso. E assim, não estou exagerando, como eu falei para vocês, eu trabalho num estúdio de podcast, então eu sei como que funciona. Cara, se você paga 2 mil reais, 3 mil reais no estúdio, você consegue outros patrocínios que vão te dar lucro, entendeu? Vão te dar lucro porque de fato você precisa ter lucro. E além do lucro dessa forma que você consegue com patrocínios, gente, isso eu estou falando sem levar em consideração o tamanho do seu canal, tá? Eu estou falando para uma pessoa começando do zero, do absoluto zero. Seu canal não tem nenhum seguidor, você não tem nenhum seguidor em rede social, tá? Começando do absoluto zero, você consegue monetizar dessa forma, sem levar em consideração a monetização do próprio YouTube e outras formas de monetização, porque você com um canal, né, já com bastante visualizações, com bastante relevância, você começa a ser monetizado pelo YouTube e aí você consegue tirar um valor muito legal do YouTube e até mesmo se pagar, né, aliás, pagar o estúdio e tirar um lucro dali. E isso se torna algo escalável, né? Se torna escalável. Então, você consegue monetizar dessa forma, você consegue monetizar dessa outra forma que eu falei, prospectando, e, enfim, de muitas outras formas. É um mercado muito em alta, um mercado assim, que tem muito espaço para crescimento e muito espaço para desenvolvimento, né? Porque a internet é algo novo, né? Trabalhar na internet é algo novo, então existe espaço para você criar algo novo. A gente sabe que é muito falado, né, que você não precisa reinventar a roda. De fato, você não precisa, mas ainda existe espaço para muita coisa nova. Existe. E pode ser que nessa sua ideia, nesse seu projeto, nasça algo que ninguém nunca viu, algo novo, e, enfim, você se torne uma grande referência, né, nesse mercado de atuação seu, tá? Então, se você tem ideia de criar um podcast, de ter, né, um programa de podcast, cara, vai em frente porque tem muito espaço. Assim, não é difícil, gente, de fato não é difícil, tá? E assim, eu tô falando que você consegue trabalhar com podcast, tá? Você consegue viver de podcast. Eu não tô falando que você consegue ter um programa e ficar apertado, não. Você consegue viver de podcast, tá? Eu falo com muita propriedade porque essa é a realidade que a gente vive aqui. Existem pessoas que têm programas aqui que a pessoa tem patrocínios de 5 mil reais, de 2, de R$ 1.000, cada patrocínio, tá? Até mais. Então, assim, é algo real que a pessoa, por exemplo, no seu caso, não sei quanto você recebe, mas, poxa, se você recebe 5 mil reais, às vezes você conseguindo aí uns 4 patrocínios, você passa esse valor tranquilamente, dependendo do seu nicho. Então, assim, tranquilamente mesmo. Então não é difícil, tá bom, gente? Existe espaço e, assim, depende de você querer ir pra cima, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo aqui, deixa o like, comenta, me siga nas redes sociais e eu vou postar mais vídeo, tá? Mas para eu postar mais vídeo, eu dependo disso, de verdade, gente, porque se não houver interação, não tiver engajamento, não tem porquê eu gravar novamente, tá? Porque eu trabalho com marketing digital, então o meu tempo, hoje, né, como eu faço muita coisa e tenho outras coisas, empreendimentos, então o meu tempo ele é valioso e para eu gravar de fato eu preciso que exista, né, um porquê. Então, se não tiver engajamento, não tiver interação, eu ver que tem visualizações e não tem interação, não tem porquê eu dar continuidade, porque eu vou ver que não é um assunto que tem relevância para vocês, tá? E eu vou continuar tocando os meus projetos fora disso, e para mim, vida que segue, tá? E o YouTube não, vou continuar postando outras coisas sim, mas estou falando desse assunto. Então, se vocês realmente gostarem, gente, isso aqui não é de graça, eu estou parando meu tempo para gravar para vocês, então eu preciso da interação de vocês, tá? E se vocês quiserem ver mais do estúdio aqui, eu posso estar postando no meu Instagram, posso estar postando, fazendo um vídeo só, mostrando tudo, explicando tudo para vocês, mostrando até em dia de gravação, horário, né? Mostrando para vocês.
para realmente vocês verem na prática mesmo como que funciona, tá? Aqui é um estúdio, né, de alto padrão, um estúdio assim bem legal. Então, se vocês quiserem ver, é só vocês comentarem que a gente troca mais ideia, tá bom, galera? Valeu!